Se você acha que os leões e elefantes de hoje são os maiores animais que já pisaram na Terra, você está completamente errado. Teve uma época em que cobras do tamanho de ônibus rastejavam pelo chão, escorpiões maiores que cachorros caçavam na floresta, e crocodilos faziam os atuais parecerem lagartixa. Hoje eu vou te mostrar os 10 maiores animais que já existiram nesse planeta, e alguns deles vão te fazer agradecer por ter nascido agora. A Terra tem mais de 4 bilhões de anos, e em boa parte desse tempo, os animais que viviam aqui eram monstruosos de um jeito que a gente mal consegue imaginar. Alguns eram predadores brutais, outros eram gigantes pacíficos, mas todos eles tinham uma coisa em comum: faziam os animais de hoje parecerem pequenos. Vamos começar do número 10 e subir até o mais impressionante de todos. A gente cresce achando que o mundo sempre foi assim. Leão no topo da cadeia alimentar, tubarão dominando o oceano, elefante sendo o maior terrestre. Mas isso é uma visão bem limitada do que a Terra já produziu. Se você voltasse no tempo com uma máquina do tempo, sem arma, sem proteção, você não duraria nem uma hora em alguns desses períodos. E os animais nessa lista são um motivo disso. Número 10. Glyptodon. Pensa num tatu gigante, tipo realmente gigante. O Glyptodon vivia na América do Sul e América Central e podia chegar a 3,5 metros de comprimento e pesar mais de 2 toneladas. Ele era coberto por uma carapaça óssea extremamente dura, parecida com a dos tatus modernos, mas em escala muito maior. O interessante é que ele não era um predador, era herbívoro. Mas aquela armadura que ele carregava era uma proteção incrível contra os predadores do período, que incluíam felinos enormes com presas gigantes. Ele viveu até cerca de 10.000 anos atrás, o que significa que nossos ancestrais humanos provavelmente encontraram esse animal. Alguns cientistas acreditam que humanos antigos até usavam a carapaça vazia do Glyptodon como abrigo durante a noite. Imagina usar um bucho morto como barraca. Esse era o mundo. Número 9. Pulmonoscorpius. Esse nome parece complicado, mas a ideia por trás dele é simples e assustadora. Um escorpião que tinha quase 1 metro de comprimento. O Pulmonoscorpius viveu há cerca de 340 milhões de anos, no período que chamamos de Carbonífero. Nessa época, o nível de oxigênio na atmosfera era muito mais alto do que hoje, o que permitia que insetos e artrópodes crescessem muito além do que crescem agora. Com mais oxigênio disponível, o corpo conseguia sustentar um tamanho muito maior. Esse escorpião caçava ativamente, tinha garras poderosas, um ferrão venenoso, e o mais provável é que se alimentava de outros artrópodes e, possivelmente, de pequenos vertebrados que existiam na época. Hoje, os maiores escorpiões chegam a uns 20 centímetros. Esse aqui tinha praticamente o tamanho de um cachorro de porte médio. Se você tem medo de escorpião, o Pulmonoscorpius é o seu pesadelo em forma de fóssil. Número 8. Beelzebufo. O nome já diz tudo. Beelzebufo vem de Beelzebu, que é o nome de um demônio, e bufo, que significa sapo em latim. Era literalmente o sapo do demônio. Esse anfíbio viveu há cerca de 70 milhões de anos em Madagascar e tinha em torno de 40 a 45 centímetros de comprimento e podia pesar quase 5 quilos. Parece pouco, mas lembra que estamos falando de um sapo. Os sapos maiores que existem hoje chegam a pouco mais de 1 quilo. O que tornava o Beelzebufo realmente perigoso era a mordida. Pesquisadores fizeram estudos com sapos modernos da mesma família e estimam que a força da mordida desse bicho era equivalente à de um lobo de tamanho médio. Ele podia comer lagartos, cobras pequenas e alguns cientistas acreditam que até filhotes de dinossauros entravam no cardápio. Um sapo que come dinossauro bebê? Esse planeta já foi um lugar bem diferente. Número 7. Meganeura. Agora, imagine uma libélula. Agora, imagine que ela tem as asas abertas de mais de 70 centímetros. Isso é a Meganeura. Ela vivia no mesmo período do Pulmonoscorpius, o Carbonífero, há cerca de 300 milhões de anos. Assim como o escorpião gigante,
Ela se beneficiou do alto nível de oxigênio atmosférico da época para crescer a um tamanho impossível pelos padrões atuais. A meganeura era predadora. Ela caçava outros insetos e provavelmente pequenos vertebrados. Voava pelos céus de uma terra onde as florestas eram dominadas por plantas enormes e seres que hoje parecem ficção científica. Nenhum inseto voador hoje chega perto desse tamanho. O maior inseto voador atual é a mariposa Attacus atlas, com asas de cerca de 25 centímetros. A meganeura triplicava esse tamanho. Voar naquela época devia ser olhar para o céu e ver sombras gigantes passando. Número 6. Megatherium. Esse aqui é uma das criaturas mais fascinantes da lista porque parece absurda demais para ser real. O Megatherium era uma preguiça gigante. Uma preguiça do tamanho de um elefante. Ele podia chegar a 6 metros de comprimento e pesar até 4 toneladas. Usava as patas traseiras e a cauda como tripé para se levantar e alcançar folhas no alto das árvores, como um urso gigante que também é preguiça. As garras dele eram enormes e curvas, projetadas para puxar galhos. O Megatherium viveu até cerca de 10 mil anos atrás na América do Sul. Alguns estudos sugerem que ele podia ser onívoro, comendo carne além de plantas, o que faz bastante sentido, dado o tamanho do corpo que precisava sustentar. Assim como o Glyptodon, os humanos antigos conviveram com esse animal e provavelmente caçaram ele também, o que pode ter contribuído para a extinção dele. Imagina encarar uma preguiça do tamanho de um elefante com uma lança de madeira. Não parece uma boa tarde. Número 5. Sarcosuchus. Agora estamos entrando em território realmente perigoso. O Sarcosuchus era um crocodilo que viveu há cerca de 112 milhões de anos na África e América do Sul e tinha cerca de 9 a 12 metros de comprimento, pesando em torno de 8 a 10 toneladas. Para comparar, o crocodilo do Nilo hoje, que já é considerado um dos predadores mais assustadores do planeta, chega a uns 5 metros. O Sarcosuchus tinha mais que o dobro disso. O crânio dele sozinho media mais de 1,5 metros. A mordida era devastadora. Ele ficava à espreita em rios e zonas alagadas, da mesma forma que os crocodilos fazem hoje, esperando dinossauros se aproximarem da água para beber. Sim, esse crocodilo comia dinossauros. O que é ainda mais impressionante é que o Sarcosuchus continuava crescendo por grande parte da sua vida, o que significa que os espécimes mais velhos eram provavelmente ainda maiores do que os fósseis que encontramos até agora. Número 4. Arthropleura. Voltamos ao período Carbonífero para conhecer o maior artrópode terrestre que já existiu. A Arthropleura era um miriápode, parente dos centopeias e piolhos de cobra atuais, e chegava a quase 2,5 metros de comprimento. 2,5 metros de piolho de cobra. Deixa isso marinar na sua cabeça. Ela se movia pelas florestas úmidas e densas daquela época, onde as árvores chegavam a alturas impressionantes e a vegetação era completamente diferente de tudo que existe hoje. Curiosamente, acredita-se que a Arthropleura era herbívora. Ela se alimentava de plantas e material vegetal, não era predadora ativa. Mas mesmo sendo pacífica, ter esse bicho passando do seu lado seria aterrorizante. Os fósseis dela incluem rastros preservados que mostram o padrão de movimento das patas, e só de olhar você sente aquela sensação de arrepio que um centopeias te dá, só que multiplicado por 1000. Número 3. Paraceratherium. Agora vamos ao maior mamífero terrestre que já existiu. O Paraceratherium era um parente pré-histórico dos rinocerontes, mas sem chifre, e de um tamanho que não tem comparação com nenhum mamífero terrestre atual. Ele media em torno de 5 a 6 metros de altura no dorso, chegava a 9 metros de comprimento, e os maiores espécimes podiam pesar até 20 toneladas. Para comparar, o elefante africano, o maior terrestre de hoje, pesa em torno de 5 a 7 toneladas. O Paraceratherium vivia na Ásia Central e Europa há cerca de 34 a 23 milhões de anos. Era herbívoro e provavelmente se alimentava de folhas das copas das árvores, como uma girafa do tamanho de um prédio. O pescoço longo ajudava a chegar nas partes mais altas da vegetação que outros animais não conseguiam alcançar.
Não tinha predador que caçasse um adulto saudável desse tamanho. Aquele tamanho era a proteção. Número 2. Titanoboa. A titanoboa é possivelmente o animal que mais causa arrepio nessa lista. Era uma cobra, a maior cobra que já existiu no planeta. Ela vivia na América do Sul, em regiões que hoje fazem parte da Colômbia, há cerca de 58 a 60 milhões de anos, logo após a extinção dos dinossauros, e chegava a aproximadamente 13 metros de comprimento, pesando em torno de 1 tonelada. Para ter uma ideia, a anaconda verde, a maior cobra viva hoje, chega a cerca de 8 metros nos maiores espécimes registrados e raramente passa de 250 quilos. A titanoboa era consideravelmente maior em todos os aspectos. Ela não era venenosa, era constritora, enrolava o corpo na presa e apertava até matar. Pesquisadores estimam que a pressão que ela conseguia exercer era potente o suficiente para esmagar ossos. Ela se alimentava principalmente de peixes e crocodilos que viviam nos rios e lagos tropicais da época. O ambiente naquele período era extremamente quente, com temperaturas muito mais altas que o clima atual, o que favorecia o crescimento de répteis de sangue frio como ela. Número 1. Megalodon. O número 1 não poderia ser outro. O megalodon é o predador mais temível que já existiu na Terra e provavelmente o mais famoso também. Era um tubarão, mas um tubarão de proporções que hoje parecem impossíveis. Os maiores exemplares estimados chegavam a 18 a 20 metros de comprimento. O maior tubarão branco registrado hoje tem pouco mais de 6 metros. O megalodon tinha 3 vezes esse tamanho. Os dentes do megalodon são o que mais impressiona. Eles chegavam a quase 20 centímetros e a força de mordida estimada era de cerca de 108.000 a 182.000 newtons, o que torna essa mordida possivelmente a mais poderosa de qualquer animal que já existiu. Para comparar, o tubarão branco tem uma mordida de cerca de 18.000 newtons. O megalodon era literalmente 10 vezes mais forte. Ele vivia nos oceanos entre 23 e 3,6 milhões de anos atrás e se alimentava principalmente de baleias adultas. Pesquisadores encontraram ossos de baleias pré-históricas com marcas de dentes que correspondem perfeitamente ao tamanho e forma dos dentes do megalodon. Há uma teoria popular que diz que o megalodon ainda vive nas profundezas do oceano, mas a ciência não apoia isso. O oceano profundo é frio demais para um tubarão de sangue quente como ele, e a cadeia alimentar das profundezas não tem presas do tamanho que ele precisaria. Os ossos de baleias mortas seriam encontrados com marcas de dente se ele ainda existisse. Não são. O megalodon sumiu. E provavelmente foi por uma combinação de mudanças climáticas, mudanças na disponibilidade de presas e competição, mas por mais de 20 milhões de anos ele foi o dono absoluto dos oceanos. Então esses são os 10 maiores animais que já andaram, rastejaram, nadaram e voaram pelo nosso planeta. Do escorpião gigante do Carbonífero ao megalodon dominando os oceanos, a Terra já abrigou criaturas que hoje parecem saídas de um filme de ficção científica, mas que eram completamente reais. O que é fascinante em tudo isso é que a maioria desses animais não existia ao mesmo tempo. Cada um deles foi produto de um planeta diferente, com condições diferentes, um clima diferente e uma ecologia diferente. A Terra está sempre mudando, e os seres que vivem nela mudam junto. Alguns desses gigantes sumiram por causa de extinções em massa, mudanças climáticas drásticas ou simplesmente porque as condições que os sustentavam deixaram de existir. Outros, como o Glyptodon e o Megatherium, podem ter sido impactados diretamente pelos humanos. O que existirá daqui a milhões de anos? Provavelmente nada que a gente conseguiria imaginar agora. Se você quer continuar vendo conteúdo assim, se inscreve no canal.